senhores, vamos lá? Vamos voltar aqui, né, para as nossas competências e responsabilidades. Então, na nossa última missão, nós falávamos aí que o artigo 2º ele vai dispor 11 incisos sobre as responsabilidades, sobre as competências que são dirigidas aos guardas civis municipais de Cabedelo. Vamos vê-los? Bem, pessoal, o inciso 1º, ele vai nos trazer aí o que a gente chama de competência patrimonial, né? Então, competência para cuidar do patrimônio do município de Cabedelo. Então, ele instituiu aí dar proteção aos bens, serviços e instalações municipais, né? Então, proteger os bens públicos, proteger as praças, proteger os monumentos, né? Proteger escolas públicas, está voltado também para a proteção da prestação de serviços, né? Então, você tem ali numa determinada ação, né, de uma determinada secretaria que foi lá colocar um carro para cuidar ali, um ônibus, né, para cuidar dos dentes do pessoal. Então aquilo é uma ação da área de saúde e ali a guarda tem que estar fazendo essa proteção, essa prestação de serviço, né? Ou também dentro de um estabelecimento como uma escola pública municipal, como uma secretaria de educação, como uma secretaria de infraestrutura. Então, para que haja prestação de serviço efetivo, você tem essa responsabilidade patrimonial, essa competência patrimonial. As instalações municipais, como a gente já mencionou aqui, né, os prédios em que vão funcionar as secretarias do município, a própria prefeitura, a Câmara de Vereadores. Então, você tem que ter a guarda que costumeiramente chamamos de guarda patrimonial, né? Mas a Guarda Civil Municipal tem essa responsabilidade do exercício, né, de proteger o patrimônio, os bens, os serviços e as instalações municipais. Então, primeira competência, primeira responsabilidade é a competência patrimonial. Cuidar dos bens, cuidar dos serviços e cuidar das instalações municipais, tá? Bem, o inciso 2º ele vai falar apoiar as atividades de assistência social quando para tal fim forem designados, né? Então, você tem ali uma prestação da própria Secretaria de Assistência Social, doação de cestas básicas, lá no município de Cabedelo, numa área em que os indivíduos são carentes. Então, você vai lá, como Guarda Civil Municipal, dar o apoio para que aquela ação ela transcorra dentro da ordem pública, dentro da normalidade, né, para que haja a prestação de fato daquele serviço de assistência social. Então, esse apoio também é competência. Inciso 3º, ele vai falar colaborar com a segurança pública e manter o controle do trânsito urbano em convênio com a Polícia Estadual quando necessário. Essa é uma das funções aí bem discutidas, né? Já foi assim momento de discussão judicial, inclusive, né? Então, no âmbito assim, se você for pesquisar a questão dessa funcionabilidade da competência de função de trânsito que é dada aos guardas municipais, existe uma discussão grande em relação ao exercício dessa função. Mas aí, o Estatuto de Cabedelo prevê a possibilidade de que o guarda municipal ele possa fazer esse controle, manter o controle do trânsito urbano em convênio, é claro, com a Polícia Estadual. Tá? Em convênio com a Polícia Militar, então ele teria essa possibilidade de fazer essa manutenção, esse controle, colaborando aí com a segurança pública nesse sentido em relação ao trânsito urbano. O Código de Trânsito, né, pessoal, ele atribuiu ao município essa possibilidade de fiscalização e de controle do tráfego veicular dentro do âmbito do município. E aí, diante dessa situação em que o Código de Trânsito autorizou, né, trouxe aí essa competência de fiscalização e de controle do tráfego urbano para a questão municipal para os municípios, isso fez com que a Guarda Municipal acabasse assumindo essa responsabilidade de função de trânsito, executando aí também
a função, tornando, né, esse guarda municipal um agente de trânsito. Mas o próprio estatuto já prevê que essa característica de que o guarda civil municipal ele possa estar na fiscalização e controle do trânsito urbano, que ele esteja aí com apoio, com convênio junto com a polícia estadual, tá? Então, assim, em relação ao inciso terceiro, é a função, a competência que é dada ao guarda civil municipal do município de Cabedelo de executar aí a função de trânsito, devidamente autorizada pelo Código de Trânsito, e essa função aí que seria uma função de manutenção e de controle do trânsito com o convênio com a polícia estadual. Tá? É claro que ele diz que essa função de trânsito é quando houver uma necessidade. Veja que ao final do inciso terceiro ele diz quando necessário. Tá? E aí ele também se refere à questão do apoio, né? Porque quando houver a necessidade desse apoio, aí sim você vai ter que fazer esse convênio. Porque muitas vezes, pessoal, o guarda que exerce essa função de agente de trânsito, ele está no horário escolar, então ali dentro do município, então você coloca o guarda lá para que ele possa estruturar aquela saída das escolas, a entrada dos alunos, facilitar o trânsito nesse âmbito escolar. Então aí não haveria uma necessidade desse convênio pré-determinado com a Polícia Estadual, mas, né, de regra, para essa manutenção, para essa fiscalização, você teria a consideração de convênio junto com a Polícia Estadual, tá? Então aí o inciso terceiro nos traz essa questão aí da função de trânsito. Inciso 4, apoiar e proteger as crianças de creches municipais, né? Então, você tem ali isso se torna até repetitivo em relação ao que a gente já viu quanto à proteção de bens, de prestação de serviços e instalações, mas ele fala especificamente que é uma função apoiar e proteger as crianças nas creches municipais, né? Até porque a creche ela vai trazer uma ideia de que são crianças pequenininhas, né, que precisam daquele apoio para a movimentação da própria estruturação da creche, né, para o seu deslocamento até lá, né, até a própria questão do trânsito ali em relação à estrutura de localização da creche. Então, ele traz essa predisposição no inciso 4. No inciso 5, orientar filas e repartições públicas, né? Então, facilita também o próprio exercício da prestação de serviço. Então, você tem ali uma Secretaria de Ação Social, por exemplo, em que você tem lá uma retirada de documentos, carteira de trabalho, ou você tem lá o cadastramento do Bolsa Família, né? Então, você tem uma circulação de munícipes maiores, você tem uma necessidade de que haja, de fato, um controle relativo à configuração daquelas filas para que não hajam confusões e que a prestação de serviço ela transcorra normalmente. Então, o Estatuto fala que é uma competência, que é uma responsabilidade de vocês, que serão futuros guardas de Cabedelo, realizarem essa orientação em relação a filas em repartições públicas, tá? Reforçar pontos de pagamentos aos funcionários, postos de pagamentos aos funcionários do município, né? Então, muitas vezes, o município ele não tem ainda aquela caracterização de fazer depósito em conta, ainda não tem aquele contrato com o banco, e talvez pensando nisso aqui o Estatuto traz essa competência de que nos locais onde os pagamentos, os postos, né, de pagamentos, onde os pagamentos mensais dos funcionários do município estejam sendo efetivados, que a Guarda Municipal ela vai fazer esse reforço justamente para que haja manutenção da ordem pública, né? Então, que a administração pública ela não venha a ser alvo de um assalto, né, e ali perder o valor pecuniário, né, que seria pago aos seus funcionários. Então, eles trazem aí como competência e responsabilidade da Guarda Civil Municipal esse reforço em postos de pagamentos, tá? Próximo inciso, ele nos coloca aí colaborar com o policiamento preventivo. Pessoal, nós já falávamos sobre isso logo
no iniciozinho, quando a gente impunha essa questão dessas responsabilidades e competência. Colaborar com a polícia militar e com a polícia civil é uma responsabilidade aí da Guarda Civil Municipal, tá? Diante da situação de necessidade de ter o caráter preventivo quanto à segurança do município. Então, essa colaboração está prevista aí como competência e responsabilidade. Remover flagelados em emergência em colaboração com a Defesa Civil, mais um momento aí em que a Guarda vai colaborar para a segurança do município. Então, no caso, esse recolhimento aí, essa remoção dos flagelados, né, dos mendigos, aquelas pessoas que estão nas ruas necessitando de apoio social, então eles têm, junto aí, colaborando com a Defesa Civil, a possibilidade de atuação, cabendo aí como responsabilidade e competência, tá? Além disso, ele fala em intervir em ocorrências delituosas flagrantes. Vamos lá, pessoal. Não tem o poder de polícia como guarda municipal, né? Existiam aí algumas leis tramitando, inclusive relativa a porte de arma, inclusive tramitando essa possibilidade de tornar o guarda civil, já que faz parte da segurança pública, com essa dotação aí de poder de polícia. Claro que poder de polícia, né, o que a gente fala aqui é de polícia ostensiva, como a polícia militar, como o trabalho da polícia civil de caráter investigativo, não poder de polícia administrativo, né? Lá em direito administrativo vocês verão em poderes essa consideração de que existe o poder de polícia administrativo, né? Que o agente administrativo ele vai poder atuar sem a necessidade de chamar a polícia ostensiva diante da preservação de bens e patrimônios, né? Está lá no direito administrativo essa previsão. Mas o poder de polícia que a gente retrata aqui é o poder de atuação do indivíduo na atividade ostensiva. A gente vem sempre falando desde o começo que o Guarda Civil Municipal ele tem uma atividade que é uma atividade preventiva de segurança municipal e não ostensiva. Então, diante disso, ele não vai poder ter a garantia expressiva do poder de polícia. Mas a própria legislação penal, constitucional, inclusive também, nos garante como cidadãos que nós podemos executar a prisão em flagrante. Então, a prisão em flagrante ela é uma prisão que pode ser executada por qualquer indivíduo. Então, se você chega no momento em que aquele crime ele está, atividade delituosa, bem assim que a legislação que o Estatuto trabalha, delito é a ideia de crime, atividade delituosa é atividade criminosa. Então, se eu chego naquele momento em que a atividade delituosa, em que a atividade criminosa ela está sendo praticada, eu estou diante de um flagrante delito, de um flagrante de um crime. E aí, eu posso dar o que a gente chama de voz de prisão àquele indivíduo e entregá-la às autoridades competentes após a execução da sua prisão. Existe o flagrante delito, né? Claro que existem várias situações de flagrante que no direito penal, no direito processual penal, a gente verifica quais são essas situações. Mas de imediato, consegui executar uma prisão porque peguei o cidadão praticando aquele ato delituoso. Então, qualquer cidadão pode fazer essa prisão em flagrante, pode deflagrar essa prisão em flagrante. E aí, o Estatuto, ele nada mais fez do que trazer essa ideia de caráter geral, que é voltada para todo e qualquer cidadão, que autoriza, por lei, a executar essa prisão em flagrante, né, que é o que a gente chama de prisão legal, são os dois tipos de prisões legais, a flagrante e a mediante mandado judicial. Então, se eu executo essa prisão de forma legal, porque existe um flagrante delito, como cidadão, o guarda civil também vai poder executar essa prisão em flagrante. Então, o inciso traz que ele vai intervir em ocorrências delituosas de flagrante, tá? Então, existe um flagrante delito, o guarda vai poder intervir e, consequentemente, determinar a voz de prisão daquele indivíduo que está praticando aquele determinado ato vinculado no Código Penal como crime, tá? Como delito. Bem, e além disso, ele vai trazer mais dois tipos de competências, tá? Dois tipos de responsabilidade. Ele vai dizer que é competência, responsabilidade
apoiar os demais órgãos públicos, observada a legislação. Bem, essa questão do apoio, a gente já falou tanto aí, né? No momento em que há uma necessidade, não só voltada para a Polícia Civil, mas para a Polícia Militar, mas para qualquer outro órgão da administração pública, que haja essa necessidade de segurança municipal, preservando o patrimônio, preservando a incolumidade das pessoas, preservando a questão da ordem pública e da paz social, a Guarda Municipal deverá estar atuando. E, por último, garantir a execução dos serviços do município. Há aí uma repetição do que a gente já tinha visto no inciso primeiro, porque ele falou dar proteção aos bens, aos serviços. Então, quando eu dou proteção, eu estou garantindo a execução desses serviços públicos, tá? Então, tivemos aí 11 incisos que retratam as competências e as responsabilidades voltadas aí para os guardas municipais de Cabedelo. Então, memorizem aí as 11 formas aí, as 11 responsabilidades e competências, porque vocês, futuros guardas municipais, irão trabalhar executando essas competências, irão trabalhar executando essas responsabilidades. E para minha prova, a banca, ela pode trazer uma questãozinha lá que vai cobrar de você, dentre tais responsabilidades, qual é a cabível, quais são as cabíveis para o exercício da função de guarda municipal de Cabedelo. E aí você vai ter que lembrar das 11 competências e responsabilidades que estão previstas no artigo 2º. São difíceis? Não. Professora, qual a dica de memorização? Veja que se você prestar atenção, os 11 incisos começam com verbos, né? Então, dar, apoiar, colaborar, orientar, reforçar, remover, intervir, apoiar. Memoriza os verbos e depois vai vinculando a esses verbos essas competências e responsabilidades. E aí fica mais fácil para você memorizar e na hora de acertar a questão, marcar lá a assertiva corretinha e ganhar mais uma questão na sua pontuação para a sua devida aprovação. Certo? Bem, vimos aí artigo 1º, artigo 2º, né? Tá uma delícia até agora, não tá não? Tá tudo tranquilinho, dá pra gente estudar, é um assunto que a gente consegue encaixar essas regrinhas dentro das atividades, né? Não só da Guarda Civil, mas até das atividades que você exerce hoje, seja no seu emprego público, ou seja na sua empresa privada, tem relação com as competências, com as responsabilidades que a gente executa, com os direitos que a gente detém, tá? Então, vamos lá? Então, nós vimos aí o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º. O que é que esse artigo 3º vai trazer para a gente? É que a Guarda Municipal de Cabedelo e a Secretaria de Segurança Pública do município, né, elas serão regidas, tanto a Guarda como a Secretaria de Segurança do município, serão regidos não só por esse estatuto, mas também pelo regulamento, tá? Então, ele vai dizer para a gente que a função de Guarda Civil Municipal e a Secretaria, as pessoas que compõem a Secretaria de Segurança do município de Cabedelo, serão regidos pelo estatuto, esse que estamos estudando, a legislação que estamos estudando, e o regulamento que vamos estudar mais um pouquinho lá para frente nas demais missões, tá? Então, gravar. Quais são as duas legislações que vão reger o exercício da função da Guarda Civil e da Secretaria de Segurança? O estatuto e o regulamento. Previsão essa do artigo 3º, né, do próprio estatuto, tá? Bem, dando continuidade, pessoal, do artigo 4º em diante, nós vamos ver aí quais são os requisitos para ingresso na carreira. O que é me cobrado para que eu possa passar a exercer a função de Guarda Civil Municipal de Cabedelo, tá? Bem, então o artigo 4º em diante vai nos trazer essa predisposição. Vamos ver quais são esses requisitos. De imediato, pessoal, o legislador municipal, ele nos trouxe aí 3 requisitos, tá? Ser brasileiro é o primeiro.
Aprovação em concurso público é o segundo. É isso que vocês vão conseguir, né, a aprovação de vocês no concurso público para de imediato se tornarem guardas civis municipais de Cabedelo, tá? E além disso, para confirmar, para ser prego batido, ponta virada, eu preciso também de aprovação em curso de habilitação profissional, tá? Então, ó, 3 são os requisitos listados aí de imediato pela legislação: ser brasileiro, ser aprovado em concurso público e ser aprovado em curso de habilitação profissional. De início, pessoal, ser brasileiro, tá? Cuidado, a banca pode levantar para você ser brasileiro nato e naturalizado, né? Aí você vai dizer, eita, mas a legislação não falava em nato e naturalizado. Mas seria a forma de adquirir nacionalidade dentro do nosso território nacional. Se nós formos para o artigo 12, lá da nossa Constituição Federal, da Lei Maior, nós vamos verificar que, para que eu seja brasileiro, eu tenho que ser um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. Professora, isso vai me importar agora, essa diferenciação, não para o Estatuto, né? Talvez lá em Direito Constitucional, se estiver dentro do edital de vocês a necessidade de conhecimento de direito de nacionalidade, vai estar à predisposição de cobrança relativa a essa distinção entre brasileiro nato ou naturalizado. Mas para a gente, o que é que vai interessar agora? O que é que vai importar? É saber que para ingressar na carreira de guarda civil municipal em Cabedelo, eu preciso ser brasileiro, independente de ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Primeiro requisito aí para ingressar nessa carreira. Depois eu vou dizer, ser aprovado em concurso público, claro, dentro das vagas que foram determinadas pelo edital do concurso, né? Então, se o edital está prevendo aí 100 vagas para guarda, né? Se eu for aprovado entre os 100, então eu vou estar aí com a possibilidade de me tornar guarda civil do município de Cabedelo, tá? Então, aprovação em concurso público. Lembrar que o concurso público, de acordo com a Constituição Federal, ele pode ser um concurso público de provas e de provas ou títulos, né? E títulos, na verdade. E aí, regras gerais, no caso de vocês, né, a consideração de um concurso público de provas, tá? Então, aprovação em concurso público. Além disso, o legislador fala aí aprovação em curso de habilitação profissional, tá? Pessoal, esse curso de habilitação profissional, o artigo ele vai trazer para a gente algumas regrinhas próprias referentes à aprovação em curso de habilitação profissional. Quando é que eu vou ser aprovado no curso de habilitação profissional? Quais são as regrinhas voltadas? Então, quando a gente vai para o artigo, ele vai dizer de imediato que o curso de habilitação profissional, ele é o início do estágio probatório. O que é o estágio probatório, né? É o período que você passa aí de observação pela administração pública para saber se você tem competência, se você tem capacidade para o exercício daquela função ao qual você foi aprovado no concurso público, né? E aí, claro, até mais à frente a própria legislação vai falar sobre isso, se você, né, não tem essa capacitação, você deve ser exonerado do cargo, se comprovar que você não tem competência e capacidade para o exercício. Mas aí o que é que o legislador fala para a gente, tá? De imediato. O curso de habilitação, ele é o início do estágio probatório, tá? E aí, consequentemente, dentro desse início do estágio probatório, ele já conta para definir se você se tornará efetivo, se você será estável ou se você será exonerado por não ter capacidade ou competência para o exercício da função, tá? Duração desse curso de habilitação, tá? O curso de habilitação, segundo a própria estrutura normativa do Estatuto, ele vai durar 45 dias. Então, a duração ela será de 45 dias. Ou então, a legislação fala 45 dias ou 248 horas aulas, 240 horas aulas,
que serão divididas em 8 horas diárias, né? Por isso que até me equivoquei a falar 248, tá? 240 horas aulas que serão distribuídas em 8 horas diárias, né? Então, 8 horas por dia de aula, tá? Então, você teria aí um estágio probatório, né? O início do estágio probatório, que é o curso de habilitação com duração de 45 dias ou 240 horas aulas repartidas aí em 8 horas diárias. Essa seria aí a estruturação que vocês teriam em relação ao curso de habilitação quanto à característica da duração desse curso, tempo, 45 dias ou a característica de 240 horas aulas divididas em 8 horas diárias, tá? Tenho que ter cuidado com isso aí, pessoal, na hora da realização da prova? Sim, meus amores, tá? Prestar atenção aí nesse prazo, 45 dias. A banca tem o costume de trocar prazos nas alternativas, né? Às vezes ela repete até assim, todas as alternativas com 45 dias, e no ou ela substitui 240 horas por 236, por 248, né? Vai fazendo essa substituição para confundir a sua cabeça. Então, ó, 45 dias de duração do curso de habilitação ou então 240 horas aulas distribuídas em 8 horas diárias de aulas, tá? Bem, fechamos aí a ideia de duração. E professora, durante esse curso de habilitação, eu deixei o meu emprego lá, fui aprovado no concurso público, estou agora zerado. Como é que vai ficar a minha situação? Eu vou ficar sem receber, como é que eu vou manter a minha casa durante o curso de habilitação? O legislador, ele predispõe para você, aprovado no concurso público da Guarda Civil e que passa a fazer o curso de habilitação, que você receberá uma remuneração, tá? Essa remuneração, ela será uma remuneração que a legislação fala fixada pelo prefeito. É um salário que vai ser fixado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Quem é o chefe do Poder Executivo Municipal? O prefeito. Então, você teria aí um salário que vai ser fixado pelo prefeito lá de Cabedelo, né? Então, o prefeito de Cabedelo, ele vai fixar esse salário e aí, consequentemente, você vai receber essa remuneração durante o curso de habilitação. Depois vai passar a receber a sua remuneração normal dentro da funcionalidade do exercício da Guarda Civil Municipal no contexto aí dos adicionais, das questões aí, de tudo que vai incorporar o seu vencimento, tá? Mas imediato vai receber um salário fixado pelo prefeito. Além disso, pessoal, a legislação vai falar pra gente que durante esse período aí do curso de habilitação, você aí aprovado no concurso vai estudar algumas matérias, que são matérias obrigatórias dentro do curso de habilitação, tá? E aí você vai estudar noções de psicologia, turismo, cidadania, direito civil, relações humanas, direito e estatuto da criança e do adolescente, além de realizar atividades operacionais como ordem única, educação física, defesa pessoal, combate a incêndio, controle de trânsito, armamento, munição e tiro. Por que tudo isso, pessoal? Pelas responsabilidades e competências que foram atribuídas a você durante o exercício da sua função, né? Então, se eu vou ali proteger a incolumidade das pessoas, a incolumidade do patrimônio, se eu vou auxiliar a Polícia Civil, colaborar com a Polícia Civil, colaborar com a Polícia Militar, se eu vou fazer a segurança de creches, se eu vou fazer a proteção em relação à prestação de serviços, apoiar as atividades de assistência social, se eu vou orientar filas, se eu vou reforçar postos de pagamento, se eu vou colaborar com o policiamento preventivo, eu preciso ter noção de algumas matérias, né? E preciso também
ter o tato com algumas características, com algumas atividades operacionais. Então, o curso de habilitação, ele vai trazer o estudo dessas matérias que a gente mencionou e que está aí na letra da lei para vocês, tá? Psicologia, turismo, cidadania, direito civil, relações humanas, atividades operacionais voltadas para combate a incêndio, controle de trânsito, defesa pessoal, armamento, munição, tiro. Então, são aí as matérias que vocês, futuros guardas municipais de Cabedelo, estarão vinculados a partir do momento em que, aprovados no concurso, forem fazer parte do curso de habilitação, certo? Bem, meus amores, na nossa próxima missão, nós vamos continuar com o curso de habilitação, trazendo os últimos regramentos relativos a essa definição do curso de habilitação. Espero vocês lá!